Boa tarde. Professora, eu estou aqui para falar da quinta etapa, né, do nosso trabalho de psicologia, né, de Psicologia, Desenvolvimento e Educação de Crianças, Jovens e Adultos, do portfólio Ciclo 4. Eu fiz a pesquisa, né, como a senhora pediu. Eu tive que procurar uma outra escola, porque no portfólio 1 e 2 a senhora pediu uma escola. Eu não consegui fazer essa pergunta para a diretora, a coordenadora pedagógica, e aí eu fui para uma outra escola e fiz o PPP em cima e o trabalho em cima dessa outra escola. E na etapa que a senhora fala aqui, né, de aplicação, nessa etapa você deverá gravar um vídeo relatando a análise realizada na etapa anterior, e propondo ajuste ao que foi falado na entrevista, caso necessário. E apresentando também sua proposta pedagógica, currículo, faixa etária escolhida. Que a senhora fala assim que o cuidar e educar foram abordados de forma não alinhada da BNCC. Então eu já escrevi no meu trabalho essa pergunta da quinta aplicação e eu vou falar aqui para a senhora o que eu coloquei no relato, né? Então eu falo assim: o relato da diretora na entrevista foi observado em sala de aula, condizente com o que estudado na unidade 3. Então, tudo o que foi falado na unidade 3, eu tenho aqui relatado. Aí, apesar de na literatura ainda não se ter um consenso sobre como deve ser a construção do currículo na educação infantil, a escola, ela trabalha em cima, sim, da BNCC e as suas metodologias, tá? Então, isso eu vou deixar claro aqui. E a senhora pede também aqui para poder identificar a parte de cuidar e educar. Então, e os dados da entrevista, observação da unidade 3, convertem para o mesmo sentido de ideias e concepções, porém respeitando suas formas de expressão. Esses dados dizem sobre a importância do currículo na contribuição ao desenvolvimento das capacidades humanas, que assim a BNCC ela tem as suas capacidades, né, competências e capacidades lá e habilidades para nós, né, futuros pedagogos aplicarmos na sala de aula, certo? Então, fala assim, sobre a importância do currículo na contribuição ao desenvolvimento da capacidade humana, respeitando-se o espaço cultural e social, onde a criança está inserida. Então, isso a gente tem que observar sempre, né? Porque cada criança vem de uma forma de cultura, de educação, inserida, né, nessa forma social. Então, cada criança tem o seu jeitinho, como nós comentamos, né? E das maneiras de educar e cuidar. Mas, indissocialmente, dá atenção e cuidados para cada criança, respeitando sua individualidade e seus limites. Então, cada criança tem aquelas que são mais, vamos falar assim, quase alfabetizadas, que chegam até nós. Outras que nós temos que alfabetizá-las do zero. Então, isso tudo nós temos na escola. Então, nós temos que fazer aquela diferenciação entre silábica, não silábica, alfabetizada ou não, e colocarmos elas todas no mesmo patamar. Então, equalizar essa sala de aula no mesmo ponto, né, de educação. E aí, aqui eu tenho seus limites. Relatam também sobre a importância das brincadeiras lúdicas. Então, nós, como futuros pedagogos, nós temos que ter parte lúdica, desenhos, filmes, brinquedos pedagógicos, que é utilizar, né, para elas fazer o quê? Ter essa educação, levar essa parte que nós queremos que a criança leve, né, que ela seja uma pessoa melhor no futuro, saiba ler, escrever e etc. Então, dirigidas e livres mostram o seu essencial, o valor da organização do tempo e o espaço para desenvolvimento adequado e integral dessas crianças. Então, cada escola, ela tem o seu espaço adequado para essas crianças. Então, nós temos uma rotina, né? Então, a rotina, ela fala desde que hora que a criança entra até o horário da saída dessa criança. Então, nessa rotina eu tenho a hora que ela chega, quem que recebe a classe A, B, C, D, ou, né, sala 1, ou creche, ou infantil 1, ou infantil 2. Então, cada escola, ela diferencia entre ter um professor e um estagiário, um ajudante de sala, que também pode ser falado assim, né, que algumas escolas elas colocam. Para quê?
né? Então essa mãe deixa a criança na porta e essa ajudante, essa inspetora, essa funcionária leva até a professora. Tem escolas que formam filas, né, que a professora está lá aguardando, então ela forma fila, às vezes acaba sentando no chão, não falando agora de pandemia, né? Então às vezes acaba ficando sentada no chão para que elas sejam conduzidas até a sala de aula. E aí lá a professora vai ter o seu plano de aula, vai ter o seu conteúdo da BNCC, o seu PPP, Projeto Político Pedagógico, no qual ela coloca no papel o que ela precisa e necessita conforme a BNCC, que ela é uma diretriz para poder os professores fazerem, né, os seus planos de aula e ali utilizar essas formas lúdicas e livres para poder ensinar essas crianças, educar essas crianças, cuidar delas dentro da sala de aula, né, para ser uma criança melhor, né, para que ela seja e consiga também passar, né, como a gente falava, pelo menos na minha época, passar de ano, né? Então você tem que passar de ano com notas boas, livres, né? Então aqui eu coloquei também. E por fim a importância de se ter um espaço acolhedor para o bem-estar dessas crianças, que chegam a passar até 10 horas dentro da instituição. Eu tenho meu filho, que ele faz horário integral na escola, então lá ele me conta que tem biblioteca, né? Ele tem a hora do soninho, que é depois do almoço, tem uma sala que tem uma televisão, que no qual ele assiste um filme, que as professoras estagiárias colocam para ele. Então, ele me conta toda a sua rotina, que é isso que está falando aqui no meu relato, né, perante a escola. Então, a mesma forma que se trabalha hoje, né, que meu filho está na 5ª série, ele já veio com esse sistema, né, da BNCC. Ele estudava matemática conforme materiais lúdicos, ele estudava português, né, com vídeos, com atividades, ele trazia para nós, né, na nossa casa, e aí nós ensinávamos também em casa, eu e o meu marido. Então a gente colocava em prática o que a professora pedia, né? Então isso é muito importante. Para exemplificar, correlação entre a entrevista e a observação na unidade 3, cita-se da atividade observada na hora do banho, que nem quando meu filho estava na creche, né, e depois foi para o infantil 1 e 2, ele tinha um horário de banho, então ele chegava lá às 7 horas da manhã, aí depois de 1 hora e meia, então tinha atividades lúdicas, tinha brincadeiras referente à BNCC, né, que a BNCC tem lá o seu cronograma, tem o seu roteiro que nós devemos seguir, né? Como eu trabalho com sala de aula, então a gente usa o roteiro, por isso que eu também, né, imprimi meu trabalho e estou com ele na mão. Então eu já tenho uma dinâmica, uma didática em ter algo na minha mão e apresentar isso, né? Que meu filho comentava, mãe, hoje nós aprendemos a ciranda cirandinha. Então aí, o que quer dizer isso? Como que é a forma? Hoje eu entendo a parte didática, né, a pedagógica, porque a professora estava trabalhando conforme a BNCC já, né, desde o infantil 1, desde a creche, infantil 1 e 2, aí pré-escola, né, até hoje que ele já está na 5ª série. Então aqui fala, né, onde o cuidador as cuidavam da higiene pessoal das crianças. Então quando ele estava no infantil 1, 2 e na creche, ele falava, né, brincava, tinha um professor lá, que meu filho só gostava desse professor. Então ele só ficava com ele, com outra pessoa ele brigava, ele chorava, ele gritava. Então era a forma de que ele ser aconchegado, né, de ser cuidado por ele, de ser educador, né? Ele era um educador, ele era um cuidador, que é isso que as crianças pegam às vezes. Pegam aquela tia, aquele tio da escola, que a gente fala, né, que é o professor, que ele gosta daquela pessoa, então aquela pessoa que gosta de ensinar, que gosta de estar ali, gosta de brincar com as crianças, ele está educando, ele está cuidando dessa criança. Então aqui, ó, cantando musiquinhas, que é o que a gente canta, né? Então, eu trabalho voluntariamente numa instituição no qual eu sou voluntária e a gente brinca com essa parte de musiquinha lúdica, para que as crianças aprendam aquela situação que eu estou passando para elas, né? As musiquinhas, o que estreitava os laços de afetividade entre os que cuidam e os que são cuidados. E ao mesmo tempo iam falando as partes do corpo da criança que são lavadas de maneira a educando-os. Ou seja, ensinando o seu corpo humano, como deve ser lavado, como deve ser cuidado.
E é isso que nós, futuros pedagogos, temos que ter, né? De cuidar, de educar. Dependendo da onde eu for trabalhar, a gente tem que ter isso com a gente. Saber educar, saber respeitar as pessoas, cuidar dessas crianças, educando ela para um futuro melhor. E sempre, né, não esquecendo de trabalhar com a realidade da BNCC, né, que é o nosso parâmetro. Lógico que aí depende se você for trabalhar numa escola estadual, municipal ou até uma particular. Né, o meu filho ele estuda no SESI hoje, né, então hoje eu vou estar falando um pouquinho. Ele estuda no SESI, então lá todas as metodologias que eu estou vendo, né, na parte de pedagogia, ele já tem lá na escola, que é a parte de ciências, de português, de tudo que nós estamos vendo, né, nas matérias agora iniciais. Mas focando aqui a parte de cuidar e educar, então é isso. Cada criança ela tem a sua educação, cada criança vem de uma forma diferente. Aquele cuidador, né, aquele educador da sala de aula, da criança, do pré-escola, do infantil 1 e 2, né, essa criança ela cuida dela para sempre. E aí esse professor ele tem esse carinho, né? Tem esse carinho, esse respeito com as crianças. Era isso que eu queria deixar relatado, né, nesse meu trabalho. Não tive problemas, né? Só tive esse contratempo que eu fiz uma pesquisa de uma escola e eu não consegui fazer, fiz com a outra, mas vai tá entregue aí a minha atividade, o meu trabalho, né? Com avaliação positiva aí. Espero ter uma nota muito boa, viu, professora? Obrigada.